Bom dia, meus irmãos. Você está feliz de estar hoje na casa do Senhor? É um grande privilégio, né? Um presente que o Senhor tem nos dado, retornar a essa casa, voltar aos nossos cultos presenciais. Então, eu queria convidar você a estar com o coração alegre nessa manhã para cultuar ao Senhor, para louvar a Ele, para ouvir a palavra e a voz do Espírito Santo. Queria começar com os nossos avisos. Vou pedir a ajuda ali do Vinícius para projetar. Nós temos 2 avisos para a igreja, 2 eventos que ocorrerão em breve, que é o Congresso dos Jovens e o aniversário da nossa igreja. Já foi aí o nosso aniversário, não é isso? O tema do aniversário da igreja são 21 anos, né, de PIB Planalto Caucaia. Nossa esperança é Jesus. O texto lá de Lamentações de Jeremias: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, no domingo 4 de julho, primeiro domingo de julho, nossa igreja irá celebrar os 21 anos de PIB Planalto Caucaia com esse tema: quero trazer à memória o que me dá esperança, baseado lá no texto de Lamentações 3:21. No dia 4 de julho, aí nós teremos, como de costume, 3 cultos: o culto das 8h30, das 10h30 e das 18 horas. Então, já prepare o seu coração, convide pessoas para estar aqui, faça a sua inscrição assim que for lançado, para que você não perca essa festa. Nós vamos celebrar ao Senhor, agradecer pela graça que o Senhor tem nos concedido de há 21 anos celebrar o nome dele aqui nessa comunidade. Então, 4 de julho, já coloque aí na sua agenda, escolha um dos 3 horários para estar aqui cultuando ao Senhor e trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E o segundo aviso em relação ao Congresso de Jovens. Congresso de Jovens, o tema Libertos, baseado lá no texto de Romanos 12-23. Congresso de Jovens ocorre um pouquinho depois, no dia 17 de julho, às 16 horas, aí um único encontro aqui na PIB Planalto. Nós teremos aí como preletores os nossos pastores, né, pastor Tiago Sanches e pastor Tiago, e como convidado o pastor Pedro Pamplona, que é uma referência aí na nossa cidade, principalmente para os jovens, é um jovem pastor, então será um presente tê-lo aqui. 17 de julho, Congresso de Jovens Libertos, coloque aí na sua agenda também, o Congresso de Jovens com um único encontro às 16 horas, volta aí Vinícius, por favor, 16 horas no dia 17, então no dia 4, aniversário da igreja, em 3 encontros, e no dia 17, Congresso de Jovens com os nossos 3 preletores. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos entregar esse culto nas mãos dele, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, receba o nosso louvor, esteja presente aqui nesse lugar. Oremos ao Senhor. Deus amado, Pai Santo, nós te louvamos, te damos graças, Pai, nessa manhã, porque as tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, porque o teu Espírito Santo nos conduziu até a tua casa para louvar o teu nome, para aprender de ti, Senhor, para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Nos dá, Senhor, ouvidos atentos, ó Pai, que as nossas mentes, ó Pai, estejam cativas a ti, que nós estejamos, Senhor, de corpo e alma entregues nesse culto, para te louvar, para te agradecer, para te pedir, ó Pai, e para ouvir da tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, fica conosco nessa manhã, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que o teu Espírito Santo inunde esse lugar e inunde a vida de cada um aqui. É assim que nós choramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura bíblica, e aí já vou convidar você a ficar de pé. Vamos fazer essa leitura bíblica de pé, que aí a gente já fica pronto para o louvor. Nós vamos fazer uma leitura que está lá no Evangelho de João, vou pedir ajuda do Vinícius ali também, João capítulo 15, versículos 9 ao 17. Vou fazer a leitura aqui no telão, porque a gente vai fazer uma leitura responsiva, tá? Eu leio o primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte, a gente vai assim até o final, do 9 ao 17, para a gente evitar problemas aí de versões diferentes. Vamos fazer a leitura aqui no telão. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do 9 ao 17, eu inicio com o 9, os irmãos seguem com o 10, a gente vai até o 17, tá? Diz assim a palavra do Senhor:
Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos amou, Ele nos ama, e o seu amor dura para sempre. E a palavra do Senhor diz que nada nesse mundo nos separará do amor de Deus. Vamos louvar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome. Se você puder continuar de pé, fique de pé para louvarmos ao Senhor. Amém. Vamos louvar e adorar, engrandecer o nome do nosso Senhor. Única
Glórias ao teu nome, Senhor. Vamos continuar louvando, adorando e exaltando o seu santo nome, bendizendo o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E o nosso Deus é grande e poderoso, é um Pai de amor, misericordioso, nos ama, cuida de cada um de nós em todo tempo, em todo instante. E por isso nós estamos aqui alegres nessa manhã que Ele nos presenteou para louvar e engrandecer o seu santo nome. Vamos continuar fazendo isso. Amém. O Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Ajuda com
Louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem enchido o nosso coração de alegria, amém? Nós somos parte da família de Deus, e isso é motivo de alegria. Você foi adotado para fazer parte da família de Deus. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra por conta disso. Nós somos parte da família do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Filipenses, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Então, que você esteja com seu coração alegre nessa manhã. Queria já chamar a Paulinha, a gente vai para o momento missionário agora. Paulinha vai falar sobre a campanha de missões estadual, que já está aberta, então que o seu coração esteja aí atento aos avisos relacionados à nossa campanha de missões. Bom dia, irmãos. Semana passada, domingo passado, nós demos início à nossa campanha de missões estaduais, onde nós pudemos, mais uma vez, cultuar o Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela vida de milhares de missionários. E mais um ano que a campanha estaduais tem trazido um tema tão importante, principalmente para essa situação que nós estamos vivendo hoje. O tema da campanha de missões estaduais esse ano é ouvir o clamor do povo. É um tema muito importante que se encontra lá, a divisa se encontra em Isaías 61, 1. Vamos dizer aqui. 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Só até um, tá certo? Então, assim, que a gente possa, durante esse mês da campanha, aprendermos mais um pouco desse tema, ouvir o clamor do povo. Durante toda semana, a gente tem um desafio para a igreja, para os irmãos que estão assistindo online, que é um desafio importante para que a gente possa servir de fato e ouvir o clamor do povo. Essa semana, os irmãos têm um desafio de evangelizar uma pessoa. Ana Paula, mas é difícil evangelizar nessa época, porque a gente não pode sair em casa. Irmãos, a gente hoje tem as redes sociais que estão nos ajudando. Então, assim, surpreenda alguém através de uma mensagem, surpreenda alguém ouvindo a eles, pregando a palavra para eles. Então, fica o desafio para vocês da semana, evangelizar uma pessoa que tanto precisa, porque nós precisamos ouvir o clamor do povo. Perdão, irmãos, é porque eu fico muito nervosa quando tem gravação. Essa semana também temos um vídeo de um missionário, onde ele vai falar um pouco sobre a realidade dele, que ele vive, né, o campo missionário dele. Então, vocês prestem atenção no vídeo, é um vídeo muito importante. E também esse vídeo vai estar disponível também nas redes sociais, tá bom? Pastor Erinaldo Brito,
Eu estou casado, tenho 2 filhas, estou no campo missionário aqui em Barroquinha desde 2019. Bom, meus irmãos, quero falar um pouco sobre a nossa congregação, sobre a nossa missão aqui de propagarmos o Evangelho nessa cidade. Hoje em Barroquinha nós temos 2 pontos de pregação, um na sede, Barroquinha, e temos um salão alugado, e temos no distrito de Barroquinha, Pereiras, que fica distante de 6 quilômetros da cidade. Nós temos uma igreja que foi construída após nós chegarmos em Barroquinha. Sítio Pereiros, nós temos aqui em torno de 10 membros e nós temos um projeto socioeducacional Espaço Voar, onde atendemos 40 crianças, no período manhã e tarde, 2 vezes por semana. E atendemos também as famílias, os pais, os responsáveis dessa criança, chega aí em torno de 25 famílias que são atendidas também pelo Espaço Voar. Bom, meus irmãos, em Barroquinha nós temos também um projeto esportivo, onde nós trabalhamos aí em torno de 30 crianças. Esse projeto, por enquanto, ele está parado desde março, quando os casos de pandemia aumentaram. O vírus aumentou, né? Inclusive na nossa cidade, tivemos então que parar. Mas lá nós pretendemos retornar a esse projeto esportivo agora, já no mês de férias, julho. Meus irmãos, eu quero, com esta minha palavra, desafiar você, que é da Primeira Igreja Batista em Planalto Calcaia. Meus irmãos, nossos desafios são muitos. Nesse período pandêmico, período de pandemia, algumas coisas ficou mais dificultoso. Exemplo, um dos nossos desafios hoje é fazer o evangelismo pessoal, onde eu faço esse trabalho pessoalmente, o RD, que é o relacionamento discipulador. Ficou um pouco mais dificultoso, mas creio que o Espírito Santo de Deus vai nos dando aí possibilidades para que nós possamos chegar com a palavra de Deus no coração dessas pessoas. Inclusive, muitas pessoas nesse período de pandemia têm se convertido, têm aceitado Jesus. Um outro desafio, irmãos, aqui da nossa missão em Barroquinha é comprarmos um terreno para fazermos aqui a capela da Missão Batista em Barroquinha. Os terrenos aqui são um pouco caros, o metro quadrado aqui chega entre 3.000 a 4.000 reais, dependendo da localidade. Esse é um desafio, irmãos. O outro desafio que eu encontro aqui nessa cidade é doutrinar os irmãos, né, nos princípios batistas, porque nós recebemos às vezes alguns irmãos que vêm de outra igreja, ou os que já estão na igreja, eles precisam ser doutrinados, né, biblicamente. Essa é uma das dificuldades. Inclusive eu pretendo trazer um treinamento para a igreja até dezembro, treinar a igreja nos princípios batistas, né? Esse é outro desafio. Meus irmãos, um outro desafio aqui da nossa igreja é trabalho com crianças, porque mesmo nós tendo projeto aqui na nossa comunidade, alguns pais ainda não compraram a ideia. Às vezes eles mandam os filhos para o projeto, eles faltam muito e a gente vai cobrar, e às vezes eles não compreendem. Esse é outro desafio. Bom, meus irmãos, mas eu quero desafiar você, que é a igreja aí do Planalto Calcaia, a cooperar para o plano a cooperar para missões estaduais. Nós temos aí grandes desafios, né? E o ano passado nós não atingimos o alvo de missões estaduais. Hoje o alvo ele continua o mesmo, ano passado, de 170 mil reais. E eu quero desafiar você, meus irmãos, a juntos, cada igreja no interior, na capital, envolvermos nessa grande obra do Senhor. Um dos nossos desafios, irmãos, é manter, eu creio, o salário dos missionários em dias. Graças a Deus que durante esses quase 2 anos e meio aqui, nessa comunidade de Barroquinha, nosso salário nunca atrasou, graças a Deus. Eu sei que é Deus que nos sustenta. Mas eu quero deixar para você aqui um desafio de você estar contribuindo, tanto orando, como contribuindo financeiramente, como também você pedir a Deus para Deus enviar você. Eu sou grato a Deus porque Deus tem
levantado pessoas na nossa comunidade. Nós também temos um grande desafio de arrecadar recursos para missões estaduais, porque inclusive sabemos que o nosso Ceará, o Brasil, está passando por uma dificuldade na área econômica. Mas, meus irmãos, eu creio que Deus ele é poderoso e Ele vai nos ajudar a atingir esse alvo, R$170 mil. Então eu quero falar para você que Deus possa usar você. Eu creio que Ele está usando. Deus pode levantar pessoas, Ele tem levantado pessoas, como também Ele tem enviado pessoas para propagar o Evangelho. Minha oração é que Deus te abençoe e que Deus ajude esta igreja do Planalto Caucaia, do pastor João Eduardo. Que Deus te abençoe e até mais. Amém, meus irmãos. Que o nosso coração esteja preciso ler aqui? A pandemia agravou a miséria no país e está jogando nas ruas muitas pessoas que perderam o emprego e qualquer outro tipo de renda. Antes mesmo do coronavírus, mais de 220 mil pessoas já não tinham onde morar no Brasil. Seu choro chegou até mim.
Amém. Esse é o louvor oficial da campanha, não é isso, Paulinho? Acabei atropelando aqui o vídeo. Esse é o louvor oficial da campanha de missões estadual. Meus irmãos, vamos fazer mais uma leitura bíblica. Dessa vez nós faremos uma leitura em uníssono, tá? Todos juntos, está lá em 1 João. O Vinícius vai projetar aqui para a gente. 1 João 4, nós vamos ler os versículos 7 e 8. Epístola de 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Eu vou pedir você para acompanhar comigo aqui no telão. Nós vamos ler em uníssono, tá? Numa só voz. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos reservar esse momento agora para um momento de oração, de intercessão. Eu tenho certeza que você tem pedidos a fazer ao Senhor. Nós temos alguns irmãos da nossa igreja que têm enfrentado problemas de saúde. Talvez você tenha também na sua família algum familiar. Irmãos que têm enfrentado problemas financeiros nessa época difícil de pandemia. Você pode ter alguém assim também na sua família. Nós temos a causa de missões estaduais. Vocês podem imaginar a dificuldade que tem sido para esses homens e mulheres missionários que estão no campo, nessa época que é difícil para todo mundo, imagine para esses homens e mulheres. Então nós temos muito a pedir ao Senhor, e a palavra nos ensina que o Senhor é o nosso socorro, é a Ele a quem nós devemos pedir. Então nós vamos fazer uma oração de intercessão. Você vai curvar a sua cabeça, iniciar a oração, e eu faço o encerramento. Oremos ao Senhor. Deus amado, Pai Santo, a Tua igreja ora a Ti, Senhor, nessa manhã, Pai, clamando para que o Senhor, ó Deus, escute as nossas orações, Pai, para que o Senhor tome, ó Deus, nas Tuas mãos cada pedido que é feito hoje aqui. Senhor, nós temos irmãos, ó Pai, amados e familiares passando por problemas de saúde, Pai, nós queremos Te clamar, ó Deus, pela cura, Senhor, pelo conforto, ó Pai, clamar para que o Senhor, ó Deus, mande do céu o bálsamo, Senhor, que o Senhor faça tirar toda dor, ó Pai, que faça cessar todo sofrimento. Aquelas famílias, ó Pai, que hoje estão em luto, Senhor, que perderam entes queridos, nós queremos clamar que o Teu Espírito Santo traga o consolo, Pai, traga o refrigério, Senhor, traga o entendimento de que, apesar de qualquer situação, o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Ó Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, esses missionários, ó Pai, que hoje estão no campo, passando, Senhor, por tantas dificuldades, que a Tua mão esteja com eles, ó Pai, que a Tua graça não se afaste, ó Deus, desses homens e mulheres que têm encarado o desafio de levar a Tua palavra longe da sua terra. Senhor, são tantos pedidos, ó Pai, são tantos, ó Pai, petições colocadas aos pés da Tua cruz. Nós queremos Te pedir que o Senhor do céu nos mande a resposta e que o Senhor nos dê entendimento de que a Tua resposta é a melhor para as nossas vidas. Recebe, Senhor, cada pedido de oração feito nessa manhã e que o Senhor, ó Pai, nos responda segundo a Tua boa, santa e perfeita vontade. É assim que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos para o nosso momento de ofertório. Vocês já conhecem como é que a gente faz. A gente vai tocar um louvor e você se dirige até aqui ao gasofilácio para depositar a sua oferta. Nós só pedimos que nesse momento de pandemia a gente evite aglomeração aqui na frente. Traga o seu dízimo e a sua oferta com alegria ao Senhor. Deposite aqui na casa do Senhor um pouco do muito que Ele tem nos dado. Vamos ofertar ao Senhor.
Amém. Nós vamos orar ao Senhor em agradecimento pelas ofertas e nós vamos reservar esse momento para fazer uma oração de gratidão. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer ao Senhor e nós vamos reservar esse momento, além de agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, que você traga à sua memória, traga ao seu coração motivos de agradecimento ao Senhor. É importante que nós tenhamos um coração grato a tudo que o Senhor tem nos dado, a tudo que Ele representa nas nossas vidas. Então vamos orar em agradecimento ao Senhor. Curve sua cabeça e oremos ao Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, nessa manhã. Te agradecer, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas aqui depositadas, porque o Senhor, ó Deus, tem mantido essa casa de portas abertas, Senhor, tem mantido, Senhor, os trabalhos que são feitos aqui debaixo da Tua graça. Muito obrigado, Pai, dá sabedoria àqueles, Senhor, que administram esse dinheiro, Pai, para que ele seja utilizado com sabedoria na expansão do Teu reino. E nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, nessa manhã por todas as coisas, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pelo sacrifício na cruz, ó Pai, que nos tornou família de Deus, concidadão dos santos. Obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor nos reconciliou com o Pai, não imputando, Senhor, a nós as nossas transgressões. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa saúde, o Senhor tem nos mantido, Senhor, debaixo da Tua graça. É assim, ó Pai, que nós te oramos com o coração grato, reconhecendo que tudo que nós temos vem de Ti, Pai. Que nada, ó Pai, que nós possamos receber, ó Pai, desse mundo é mais especial do que aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Muito obrigado por tudo. Nos ensina, Senhor, a ter um coração grato diante de Ti, a reconhecer, ó Pai, todos os Teus favores, ó Deus, nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo. Nós te somos gratos, Senhor, por todas as coisas. E é assim que nós choramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenha o seu coração atento agora, nós vamos para o momento da palavra. Vamos ouvir a mensagem do Senhor. Vou convidar o pastor João Eduardo, que estará conosco levando a palavra de Deus nessa manhã. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Nós temos algumas crianças aqui entre nós, estou vendo ali, Larissa, estou vendo um aqui, tem mais um ali, tem um lá atrás. Tem uma tarefazinha para vocês, uma tarefinha. Thelma, por favor, vai passar, vai entregar para as crianças. Não é a Thelma, a Thelminha. Thelminha vai entregar ali uma folha, e a gente tem uma tarefinha para cada criança. Levanta a mão aí os pais que estão com crianças que podem fazer tarefinha. Essa aqui ela já está mais assim, né? Acho que ela não está muito afim não, viu? Pronto. Eu vou pedir aos adultos que abram suas Bíblias em Isaías 58. Nós, nesses domingos, estaremos vendo mensagens sobre missões. E hoje nós vamos ver Isaías 58. Muito bem, as crianças vão desenhar a sua família, tá certo? Faça um desenho da sua família para mostrar para o pastor no final do culto. Amém? Crianças, faça um desenho da sua família para entregar para o pastor no final do culto. Tá bom? Recebeu aí? Ok, então vamos lá.
Isaías 58, os adultos. Como eu disse, nós estamos vendo nesse mês de junho, nos domingos, mensagens sobre missões. Nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos ler enquanto expomos o capítulo, tá bom? Então, nós vamos orar, pedir que o Senhor nos dê direção, e aí vamos acompanhando a exposição do capítulo juntos, amém? Então, aí onde você está, meu irmão, feche os seus olhos, ore comigo. Deus querido, graças te damos por tua misericórdia, graças te damos por teu grande amor, e te pedimos nesta manhã que o Senhor nos abençoe grandemente com tua palavra, que ela fale profundamente ao nosso coração, que nós possamos sair daqui totalmente tocados pela tua mensagem e com o coração, ó Deus, disposto a fazer a tua vontade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, deixa eu situar vocês em Isaías 58, do que se trata, né? Isaías 58 é um texto que foi escrito, é um texto pós-exílio. E o que foi o exílio? O exílio foi quando o povo de Deus, povo separado para Deus, povo separado por Deus, em determinado momento, deu as costas para Deus. Começaram a adorar outros deuses, começaram a adorar deuses pagãos, e por causa disso, a mão de Deus se recolheu. Quando a mão de Deus se recolheu, é lógico, aquele povo ficou sem proteção alguma e foram atacados por outros povos, mais particularmente pelos babilônicos. Uma vez atacados pelos babilônicos, foram levados como escravos para a Babilônia. Meus irmãos, nós estamos falando de um pequeno grupo do povo que foi levado para a Babilônia. Nós estamos falando de todo o povo sendo levado como escravo para a Babilônia. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, todos levados a uma outra nação para viver como escravos, para trabalhar subjugado a outra nação. Tudo porque, lembrando, deram as costas para Deus, abandonaram os preceitos divinos e começaram a seguir outros deuses. Bem, foram então para o exílio, passam um grande período no exílio e clamam a Deus. E é interessante isso, não é, irmãos, que nosso Deus é muito misericordioso. Talvez uma das coisas mais gloriosas no nosso Deus é a sua misericórdia. Quando esse povo clama, mesmo ele tendo dado as costas para Deus, mesmo eles tendo adorado outros deuses, quando eles clamam, Deus imediatamente os responde. E os responde de maneira, espetacular. Porque Deus usa um rei pagão, o rei da Babilônia. E esse rei concede ao povo que eles voltem para casa, que eles voltem para a sua nação. E aí é interessante porque esse texto, ele foi escrito antes de Neemias. Lembra, se você conhece a Bíblia, você deve ter lido já Neemias, né? Que é aquele que reconstrói o muro de Jerusalém. Esse texto é escrito um pouco antes de Neemias começar a reconstrução do muro. E aí o povo volta para Jerusalém. O povo volta para uma reconstrução, não só da cidade, mas uma reconstrução do relacionamento deles com Deus. Agora, a gente tem que parar para pensar o seguinte: esse relacionamento ele foi ferido, ele foi maculado, ele vai ter aqui algumas brechas. Não é só o muro que tem que ser restaurado, né? O muro da cidade foi destruído, a cidade ficou aberta, né, aos ataques, mas não era só o muro que precisava ser restaurado, mas a forma com que o povo relacionava-se com Deus precisava também ser restaurada. Porque, veja bem, quando o povo clamou lá na Babilônia e foi ouvido, nós não podemos esquecer também que esse povo que clamou lá é o mesmo povo, ou pelo menos a descendência do povo, que havia dado as costas para Deus. Então, quando eles vão se relacionar com Deus agora, eles estão se relacionando com Deus na ideia de que devem se aproximar de Deus para buscar sempre o favor de Deus. Ou seja, eles acham que a aproximação de Deus é para que Deus faça alguma coisa por eles. Isso não é diferente, né, gente, do que a gente vê hoje em dia, né? Há muitas igrejas aí propagando isso, que você se aproxima de Deus para receber alguma coisa de Deus, para colher alguma coisa de Deus a partir do que você plantar. Me parece que a mente deles
estava nesse condicionamento, nesse entendimento de que Deus deveria ser buscado para suprir alguma necessidade deles. E é daí que surge o texto de Isaías 58. Porque existia uma prática muito comum, que era a prática do jejum. Essa prática do jejum era uma prática religiosa. Religiosa em que sentido? No sentido de uma prática que ligava o povo a Deus. Como é que funcionava o jejum? Eles usavam o jejum em 3 momentos. Primeiro, como diz lá em Levítico capítulo 26, o jejum era usado na festa da expiação. A festa da expiação era uma festa de gratidão pelo perdão de Deus. Nessa festa, eles passavam o dia todo em jejum e adoração, porque entenda bem, se um dia você quiser praticar o jejum, entenda isso. O jejum é quando você se abstém do alimento para buscar a Deus. Você não fica sem comer simplesmente por ficar sem comer. Não, o jejum bíblico, você se abstém do alimento e, por exemplo, não vou almoçar e no horário em que eu almoçava, eu vou buscar a Deus em oração. O jejum funcionava assim. Então, durante todo aquele dia, no dia da expiação, eles não se alimentavam e durante todo o dia estavam buscando a Deus, em oração, em leitura das Escrituras e em adoração, através dos cânticos. O dia todo, dia da expiação. Eles usavam o jejum por isso. O jejum também era usado pelo luto. Quando alguém estava enlutado, quando alguém da família morria, a pessoa jejuava, não num jejum por tristeza apenas, mas abrindo mão do alimento para buscar a Deus e em Deus encontrar consolo. Então, quando alguém morre na família da gente, ou é um amigo próximo, às vezes a gente fica realmente sem apetite, não é? Mas eles não ficavam somente sem apetite, eles não comiam para buscar a Deus e encontrar consolo em Deus por aquele que havia partido. E um terceiro aspecto do jejum era a busca de encontrar em Deus a sua misericórdia, por perdão. A pessoa cometia um erro, pedia perdão a Deus e queria se sentir perdoado, e nesse desejo de querer se sentir perdoado, jejuava para poder encontrar o perdão do Senhor, ou se sentir perdoado pelo Senhor. Então, alguns aspectos, não sei se você parou para prestar atenção, do jejum aqui, envolvem não a ação do jejum sozinha, mas o coração de quem está jejuando. Mais importa o coração, o sentimento de quem está jejuando, do que o próprio jejum. O jejum é a consequência do sentimento. Os irmãos entendem isso? Então é muito parecido, por exemplo, quando você vem ao culto. Deus não está preocupado com a sua presença no culto, a sua presença física no culto. A questão de Deus é se esta sua presença física tem uma representação da tua presença emocional. Se o teu coração está aqui, se o teu sentimento está aqui, se apenas a presença física não tiver um alinhamento com o teu sentimento emocional, essa presença física não significa absolutamente nada, mas nada mesmo. É muito comum, por exemplo, quando nossos filhos são pequenos, pelo menos meus filhos, quando eram pequenos, eles não tinham decisão. Pequenininho, a gente acordava no domingo de manhã, dizia, vamos para o culto. E eu tinha um dos meus filhos que ele dizia, mas de novo, a gente foi domingo passado. Eu dizia, pois é, mas a gente tem que ir domingo de novo. E eles vinham na marra mesmo. Ele não tinha escolha. Mas chegou uma idade dos meus filhos, né, e uma vez um deles chegou e disse, pai, eu não quero ir para o culto. Chamei ele para sentar, conversei e disse, para uma decisão sua. Você sabe quem é Deus, você sabe o que representa para nós, o que representa para a minha vida, para a vida da nossa família, você sabe o que representa para o mundo, você tem conhecimento da palavra, a decisão é sua. Por quê? Porque eu não queria ele sentado nessas cadeiras, porque o pai é o pastor. Porque isso não faria diferença alguma. Então, essa é a essência do texto. É que o povo vai praticar a religião, vai se expressar a Deus por meio do jejum, mas o coração desse povo está completamente longe daquilo que estão fazendo. E Deus precisa consertar isso. Então, ao mesmo tempo que Deus conserta eles nesse sentido, Ele conserta nós também. Esse texto pode falar muito profundamente, talvez, nesta manhã ao seu coração. É o que nós esperamos, amém? Então nós vamos ver aqui 4 aspectos importantes sobre o que significa
nós sermos chamados povo de Deus. Porque a gente diz assim, pastor, esse era o povo de Deus. Bom, eles tinham o nome, a alcunha de povo de Deus, mas eles não estavam se comportando como povo de Deus. Há um comportamento para o povo de Deus. Eu sei, gente, eu sei que hoje em dia o negócio está difícil. Ontem mesmo eu estava passando ali no YouTube, vendo alguns vídeos, e aí parei no vídeo de um cantor. E aí meu filho falou, pai, você sabia que esse cara é crente? Eu disse, esse cara é crente agora? É crente. Interessante. Aí eu pensei, deixa eu ouvir então, o que ele está cantando? Não que ele precise cantar falando de Jesus, falando de Deus, mas se ele é crente, ele precisa cantar coisas que convém a quem acredita nas coisas referentes a Deus. Os irmãos entendem isso? Amém? Ele não precisa falar de Deus ou de Jesus, mas ele precisa falar de coisas que convém a um cristão. Então eu fui ouvir a música do indivíduo. Bom, a música falava sobre bebedeira, sobre prostituição, sobre adultério, isso tudo de maneira bem explícita, solta e fazendo apologia a isso. E aí meu filho disse, pai, ele é crente batizado da igreja tal. É assim que está acontecendo, não é? Nós temos usado o nome povo de Deus sem nos comportarmos como tal. E aí esse texto vai dizer exatamente isso, ele vai mostrar para nós o seguinte, se você é povo de Deus, há algumas características do povo que se identifica com Deus. Povo de Deus é um povo que se identifica com Deus, povo de Deus é um povo que se identifica com Jesus Cristo. Os irmãos entendem isso? Se não entendem, vão entender hoje, pelo menos eu espero que os irmãos possam entender hoje. Então acompanhe aí com a sua Bíblia, acompanhe comigo, porque veja bem, a primeira coisa do nosso compromisso como povo de Deus está no verso 1 ao verso 5. Primeiro, Deus diz o seguinte: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com uma trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus diz a Isaías, vai lá Isaías, fala forte, fala alto, fala para que eles entendam. E aí no verso 2 diz, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, responde Deus, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então o povo diz o seguinte, Senhor, nós estamos jejuando, nós estamos aqui nos expressando para Ti, nós estamos aqui nos mostrando para Ti e entregando ao Senhor alguma coisa, só que me parece que o que Deus está dizendo isso é teatral, isso não é real, não é assim que funciona, gente. Quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma peça de teatro, a gente olha para o ator atuando e diz, mas não é verdade, não é isso que ele está sentindo, ele não ama essa pessoa, é o personagem ali que assume este papel. Então é como se Deus dissesse, vocês estão assumindo um papel religioso, vocês estão assumindo uma coisa que vocês não estão sentindo, e tudo isso por quê? Porque vocês querem alguma coisa de mim, porque vocês querem alguma coisa de mim, então vocês se comportam como quem é justo, e pedem justiça para a vida de vocês, como se vocês fossem justos, mas é só um comportamento, que não é exatamente aquilo que vocês estão sentindo. Gente, quão tolo é a gente querer enganar Deus, não é? Quão tolo é, porque todos nós estamos aqui neste culto, e as pessoas estão em casa, por exemplo, cultuando a Deus, as que não podem vir ao templo, e Deus sabe exatamente que tipo de sentimento está em seus corações, não há como fugir disso. Então no verso 4 ele continua dizendo, eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então eles jejuavam por quê? Jejuavam ainda para julgar quem não jejuava. A atitude religiosa deles era para julgar também as que não tinham essa atitude religiosa, como por exemplo, alguém que vem para o culto para julgar quem não vem, ou alguém que por ser crente julga quem não é.
Porque a principal característica da hipocrisia religiosa é você fazer as coisas com vistas a julgar quem não faz. É você vir ao culto para julgar quem não vem. É você ler a Bíblia para julgar quem não lê. É você orar para julgar quem não ora. É um princípio de julgamento e não de atitude de coração. E é disso que o Senhor está dizendo. Vocês jejuam, mas vocês jejuam para julgar os outros que não jejuam. Porque o papel de vocês é esse. É mostrar que vocês são especiais, melhores e merecem receber de mim, porque estão fazendo algo por mim. Como se Deus precisasse que isso fosse feito por ele. E aí no verso 5 ele diz: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Ou seja, Deus diz: será que é esse tipo de jejum que eu quero, esse jejum teatral? Vocês lembram do que Jesus falou sobre jejum? Quando você jejuar, lava teu rosto, penteia teu cabelo, fica bem arrumadinho, não deixa que ninguém perceba que você está jejuando. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? É que essas ações religiosas, todas as ações religiosas verdadeiras, são entre nós e Deus. Os irmãos compreendem isso? Toda ação religiosa verdadeira é entre nós e Deus. A oração é entre eu e Deus. A adoração é entre eu e Deus. O jejum é entre eu e Deus. E o Senhor está dizendo: vocês têm uma postura teatral. Vocês colocam pano de saco sobre a cabeça, vocês enchem a cabeça de cinza, vocês querem que todos vejam que vocês estão fazendo. Porque a questão não sou eu, a questão são os outros, para que os outros percebam o que vocês estão fazendo. E é como se eles quisessem impelir Deus, dizendo: Deus, todos dizem que eu sou teu e que faço as coisas do teu agrado, então tu tens obrigação de me responder, porque se tu perguntar a eles, todos dirão que eu sou crente, porque eu demonstro por meio dessa encenação religiosa. Então, meus irmãos, nosso compromisso como povo de Deus, em primeiro lugar, é evitar a hipocrisia religiosa. Esse é o nosso primeiro compromisso como povo de Deus. Evitar a hipocrisia religiosa. A nossa principal motivação religiosa, religião significa o quê? Aquela ação que eu tenho por conta do que eu creio. Isso é religião, amém? A ação que eu desenvolvo por conta do que eu creio. E qual é a nossa principal motivação religiosa? Ela deve ser amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, não é verdade? Não é esse o grande mandamento? Então veja só o que Tiago diz em Tiago 1, verso 27. Ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo que uma forma de evitar a hipocrisia religiosa é fazer da religião aquilo que Deus quer que ela seja instrumento. E qual é essa função? Amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, guardar-se da corrupção do mundo, que esse mundo não nos corrompa, que ele não nos encante, que nós sempre estejamos voltados para Deus, Pai Todo-Poderoso. E em segundo lugar, que amemos ao próximo. No caso de Tiago, no contexto da carta de Tiago, quais eram aqueles que mais necessitavam de ajuda naquele instante? Ora, eram as viúvas e os órfãos. Então, na carta de Tiago, o Tiago vai dizer isso, que religião mesmo é quando você cumpre isso, quando você ama a Deus e quando você se importa com o próximo. Então, a atitude religiosa aqui do templo, ela pode ser completamente contrária ao que se vive na vida comum, meus irmãos. É possível uma pessoa estar completamente comprometida com a entidade religiosa, que é a igreja, e totalmente descomprometida com a vida em Cristo. Vou dar um exemplo. Há pessoas que podem todo domingo estar aqui, toda quarta, toda escola bíblica nossa que é no sábado, essa pessoa dedica 1h30 de sua vida todo domingo a estar aqui, 1h30 na quarta-feira, 1 hora no sábado,
a estar aqui. Mas é só. Nada mais do que isso. Ela não dá 1 centímetro da vida dela para Cristo fora do âmbito da instituição religiosa. Ou seja, fora da igreja, nada funciona para ela como funciona aqui. A hipocrisia religiosa, meus irmãos, é um disfarce. É um disfarce para o egoísmo e para a indiferença. Um desencargo de culpa. Eu frequento a igreja há 10 anos. Eu frequento a igreja há 20 anos. Desencargo de culpa. Eu sou batizado. Mas quando você vê a vida na extensão da entidade religiosa, é uma vergonha. Porque não condiz com absolutamente nada do que você ouve e professa aqui toda vez que se encontra neste lugar. É muito triste isso. A pessoa não conseguir ser uma extensão daquilo que ela professa no ambiente religioso qual ela frequenta. É muito frustrante, até. Eu fico muito feliz quando eu vou num lugar e uma pessoa diz: o senhor é pastor da Igreja Batista de Planalto Calcaia? Eu digo: sou. Ah, então o senhor é pastor de fulano, e cita algum irmão da nossa igreja. E diz: fulano é uma bênção, uma pessoa incrível, humilde, simples, ajuda todo mundo aqui. Para mim, isso é o maior prêmio que um pastor pode ter. Paulo diz, né, que as ovelhas são a coroa do pastor. Não há prêmio maior do que a gente ouvir isso. E não há prêmio mais horrível de se receber, ao inverso, prêmio de mediocridade pastoral. Porque quando nós ouvimos: e ele frequenta a sua igreja, e ela frequenta a sua igreja, dá vontade de pedir as contas e voltar para a faculdade de Direito que abandonei para ser pastor. Deus nos chama a atenção, meus irmãos, porque Ele sabe que a vida que nós vivemos, essa vida maravilhosa que Ele nos dá, ela não pode ser vivida por hipocrisia. Deus nos chama a atenção porque a vida que nós recebemos não é para ser vivida só para nós. Porque toda vida religiosa vivida só para si é hipócrita. Veja só o que Paulo diz em Filipenses. Vou pedir ali para o Vinícius colocar para nós. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Talvez você pense: não, isso aqui é Paulo falando. Paulo era um cara incrível. Eu não sou Paulo. Não, isso aqui é um crente falando. Um crente deve dizer isso. Qualquer crente, não importa a idade, mas se professa crer em Jesus, deve dizer isso. E tem umas coisas muito interessantes aqui. Eu sei que às vezes é chato ficar citando texto do original e tal, mas o original disso aqui é muito incrível, porque no original está assim, ó: portanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não tem o verbo, que quando foi traduzido para o português, né, colocou-se o verbo para ficar mais entendido. Mas veja só, ele está dizendo viver é Cristo. Viver Cristo, para ele é isso, viver é isso. Então o que significa viver Cristo? Isso é a nossa religião. A nossa religião é um relacionamento com Jesus Cristo que nos faz viver Cristo, ou seja, que nos faz entender que a vida que vale a pena ser vivida é a vida de Cristo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A pessoa olha para a vida do Neymar, milionário, né? Muito dinheiro, aí você vê os carros que o cara tem, você vê os lugares que o cara pode estar, ele pode estar em qualquer lugar do mundo a hora que quiser, ele pode comprar o que ele quiser a hora que ele quiser, enfim, é uma riqueza enorme. E aí alguém olha para essa vida e diz assim: eu queria isso, cara, essa é a vida que eu queria, essa é a vida que eu queria. Pois Paulo vai dizer o contrário. Ele vai olhar para Cristo e dizer: essa é a vida que eu queria a mansidão dele, eu queria a humildade desse Jesus Cristo, eu queria a paz que ele tem, eu queria a alegria que ele tem, eu queria o relacionamento com Deus que ele tem. Isto é a nossa religião, amém? Amém? Essa é a nossa religião. A nossa religião é Cristo, é o nosso desejo de ser como Cristo. Então, quando é que a religião é hipócrita? É quando nós apenas nos acomodamos a essas atividades sem Cristo.
Achamos que isso aqui é o suficiente, mas não é. Nós precisamos viver Cristo. Em segundo lugar, aí a gente vai para os versos 6 e 7. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Olha o que Deus vai dizer aqui. Qual é o jejum que eu quero? Qual é a movimentação religiosa que eu quero? O movimento em minha direção que eu quero? Ele diz que nós soltemos as ligaduras da impiedade, desfaçamos as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te esconda de teu semelhante. Amém? Ô Senhor, é bem mais fácil só vir para o culto, não é não? É mais fácil vir para o culto, é mais fácil um estudo bíblico. Senhor, me mande fazer estudo bíblico, eu faço, passo o dia fazendo. Vim para o culto todo dia, eu venho, é bem mais fácil. Mas sair do lugar comum e se envolver na vida de quem necessita, dá trabalho. Eu preciso sair do meu lugar comum e passar a participar da vida dos outros. Lembra da parábola do bom samaritano? O que Jesus disse ali? Passou pessoas ocupadas religiosamente pelo homem. O homem foi assaltado, jogado à beira da estrada. Passa pessoas ocupadas, religiosamente ocupadas. Passa o sacerdote, está indo para o templo, não acolhe o homem, está ocupado. Passa o levita, está indo para o templo, não acolhe o homem, está ocupado. Passa o samaritano, não está indo para o templo. Não há nada errado em ir para o templo. O problema é achar que o templo é que resume a nossa religião. Nossa religião está além do templo. Então, o samaritano para e socorre o homem. O que Jesus diz não é que nós devemos ser como samaritanos, pessoas que não conhecem a Deus como os judeus conheciam, pessoas que nem sequer poderiam ir ao templo. O que Jesus está dizendo é que a ação de vocês seja semelhante a deles, ou seja, a nossa religião é socorrer os oprimidos. É socorrer os oprimidos, agir em favor dos outros. O nosso compromisso como povo de Deus é agir em favor do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Ora, quando o Denis cuida do filhinho dele, e a Amanda, eles acordam de madrugada para cuidar do bebê, eles estão servindo a Deus, porque Deus escolheu ser servido no próximo. Então, quando a gente está cuidando de um bebê, está servindo a Deus. Quando você está cuidando do seu esposo, está servindo a Deus. E quando você está cuidando da sua esposa, está servindo a Deus. Deus escolheu ser servido no outro. Eu estou servindo a vocês agora aqui, sim, mas também estou servindo a Deus. Deus escolheu ser servido assim. O problema qual é? É que nós acabamos escolhendo a quem servir. Servimos a quem é mais cômodo para nós, ou quem vai retribuir de alguma forma a nós. E é isto que Deus não admite, porque nós acreditamos que há pessoas que nós devemos servir, porque a gente sabe que vai ter retorno, ou porque, como a gente costuma dizer, não é mais do que a minha obrigação. Mas Deus quer que a gente vá além. Por isso, o povo judeu achava que o próximo deles era todos que faziam parte da comunidade judaica. O Senhor Jesus vem e diz: não, o próximo é todo que se aproximar de você, e todos os quais você deve se aproximar. Que é isso que o versículo 6 e 7 diz: vai no oprimido, vai em quem está sofrendo, leva a palavra para ele, leva o evangelho para ele. Então, para isso, meus irmãos, há algumas coisas que precisam ser feitas, como por exemplo, a gente precisa ter um olhar atento e sensível para as necessidades dos que estão ao nosso redor. Há muitas pessoas que sofrem sem parar, porque só pensam em si. Você sabe como é que eu me libertei da depressão? Eu tive depressão desde os 12 anos de idade, forte. Eu não me libertei quando me converti, porque quando me converti, eu ainda continuava com alguns egoísmos que me tornavam deprimido. Eu me libertei quando me tornei pastor, porque eu comecei a parar de pensar tanto em mim e comecei a pensar nos outros. Aí a pergunta que fica é: você tem esse olhar sensível à necessidade dos que te cercam? Qual foi a última vez que você chorou por alguém que não é teu irmão,
teu amigo, que não tem nenhum vínculo familiar, mas que você viu a dor daquela pessoa e não se contentou e chorou. Isso é misericórdia. Qual foi a última vez que você teve uma grande vontade de dizer algo para alguém que você sabia que podia ajudá-lo a sair da situação em que estava? É preciso ter um olhar sensível. Jesus tinha esse olhar sensível de misericórdia, né? Você lembra que Jesus, ele não curava porque ele era um curandeiro. Porque um curandeiro cura para fazer sucesso. Jesus não. Jesus curava por duas coisas. Primeiro, para sinalizar o reino de Deus, dizer, o rei está aqui. Amém? E onde o rei está, doença e morte não prevalecerá. Por isso que no dia que o rei voltar, doença e morte cessarão. Então a primeira coisa era essa, era dizer, o rei está aqui. E a segunda coisa era expressar misericórdia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é um Senhor de misericórdia. Então onde ele estava e a dor estava, ele não suportava permitir que a dor continuasse. Por isso ele trazia alívio àqueles que sentiam dor. Então nós, meus irmãos, somos convidados, convocados pelo Senhor a expressar a nossa misericórdia pelo mundo. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus é um povo que tem misericórdia, porque o povo de Deus é semelhante a Jesus Cristo. Então é um povo que expressa a sua crença, a sua fé por meio da misericórdia. Paulo chega a dizer assim, eu não tenho minha vida por preciosa. O que ele quer dizer com isso? Em Atos capítulo 20, verso 24, eu não tenho minha vida por preciosa. Por que ele não tem a vida por preciosa? Porque se a gente tem a vida por muito preciosa, a gente não gasta a vida por ninguém. Por ninguém. Porque a gente tem a vida muito preciosa, né? Então a gente quer viver só para si. Paulo diz, não, minha vida não é preciosa, minha vida, meu viver é Cristo. Ele falou isso, não é? Amém? Terceiro lugar, nosso compromisso com o povo de Deus envolve sermos instrumentos na mão de Deus. Você gostaria de ser instrumento na mão de Deus? Deus poder lhe usar para a glória dele? Veja o que um instrumento nas mãos de Deus pode fazer, o que vai acontecer se você for um instrumento nas mãos de Deus. Verso 8, então romperá a tua luz como a alva. O legal é que luz em hebraico é o mesmo termo para sorriso. Teu sorriso brotará. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu irmão, se você se colocar como instrumento nas mãos de Deus, você sentirá a presença de Deus como você nunca sentiu. Leia de novo comigo, veja o que ele diz aí. Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. A presença do Senhor estará com você, de maneira tal que você nunca antes sentiu. Sim, meu irmão, você pode passar o dia estudando a Bíblia, você pode passar o dia orando, você pode frequentar vários cultos, mas você nunca vai sentir a presença de Deus de maneira tão poderosa quanto quando você vai fazer a vontade dEle. Quando você está fazendo a vontade de Deus, a presença dEle se manifesta de maneira poderosa. E é isso que está a promessa aqui para nós. Mas continua ainda a promessa, dizendo que acontecerá conosco se formos instrumentos nas mãos de Deus. No verso 9 diz, então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Amém? O Senhor responderá nossas orações imediatamente. Por quê? Porque eu não estou pedindo por mim, eu estou pedindo pelos outros. Eu estou pedindo pela vida dos outros, para agir na vida do outro. Senhor, me dê palavras para falar com esta mãe enlutada. Senhor, me dê palavras para falar com este pai. Senhor, me dê palavras para falar com este adolescente. Senhor, me dê a mensagem, me dê forças para ir até eles. E o Senhor dirá, eis-me aqui. A oração mais rápida a ser respondida. No verso 10 diz, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. A tua escuridão será como meio-dia, não haverá trevas em tua vida. Você em si será a própria luz. Você levará esperança para as pessoas. Você será esperança na vida das pessoas. Meu irmão, me diga se tem meio melhor de se viver do que assim, sendo esperança para a vida dos outros. Acordar todo dia de manhã e dizer, o que será que Deus vai fazer por meio da minha vida para
levar esperança para alguém hoje. Quem o Senhor tirará das trevas por meio da minha vida hoje? E talvez você diga: pastor, quem sou eu? Uma dona de casa, passo o dia todo dentro de casa, sou atarefada, tenho filhos. Esta mulher que é atarefada, tem filhos, é uma mulher que ora, é uma mulher que tem amigas, as quais ela pode direcionar a Deus, é uma mulher que tem filhos, que pode discipulá-los para serem servos de Deus no futuro. Não importa onde você esteja, se você quiser ser luz, o Senhor te iluminará. Tem um irmão aqui na nossa igreja, ele já trouxe muita gente para a igreja. Eu estava conversando com a Marlene esses dias, dizendo: Marlene, acho que não teve alguém que trouxe mais gente para a igreja do que esse irmão. E o legal da vida desse irmão é que ele não é nenhum erudito, nenhum pregador, nenhum professor de escola bíblica. Ele é um crente em Cristo Jesus e que traz um monte de gente para a igreja. Desses, acho que 15 anos que ele está com a gente, trouxe desde criança até adolescente, até pessoas adultas. Não falta gente que esse homem não traga, e de vez em quando ele, em finais de culto, me chama e diz: pastor, eu quero lhe apresentar esta pessoa que eu trouxe hoje. Quanto galardão tem esse homem? Quanto galardão temos nós no silêncio, brilhando? Jesus disse: ninguém pode esconder uma casa colocada sobre o monte. A gente pensa que Jesus está mandando a gente aparecer. Não, Ele está mandando a gente servir, porque o Deus Pai Todo-Poderoso há de nos ver o que estamos fazendo. E é isso que nos basta, que Ele nos veja. Verso 11, veja só o que acontece com quem se coloca as mãos do Senhor. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como jardim regado, como manancial, cujas águas jamais faltam. Amém? O Senhor vai te fartar em lugares áridos, em tempos áridos como esse que nós estamos vivendo. A sua alma estará farta, porque você será suprido pelo Senhor. Enquanto você supre a vida dos outros, o Senhor supre a tua. Enquanto você pensa nos outros, Deus pensa em você. E no verso 12, ele diz: os seus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Teus filhos vão no mesmo caminho. Amém? Porque eles verão o que você fez e o que você é, e seguirão o mesmo caminho. Eu tenho filhos adolescentes dá um trabalho que você nem imagina. E esses dias eu chamei um filho para conversar, e disse: meu filho, qual é a sua? Ele me disse: pai, não se preocupe, aconteça o que acontecer, eu quero que o Senhor todos os dias durma com a tranquilidade de saber que o Senhor deu o melhor por mim, o Senhor me ensinou o caminho, o Senhor me mostrou como é. Se eu falhar, é comigo. É isso que nos basta, irmãos. Nos basta saber que fomos luz na vida das pessoas, e que se elas falharem, não foi porque nós não as iluminamos, mas nós fomos usados por Deus para dar a elas o sentido. Isso é ser povo de Deus. Não abra mão disso, meu irmão. Por favor, não abra mão disso. Para ser alguém mediocremente caminhando com o Senhor. Do jeito que você se comporta aqui na adoração, comporte-se na sua casa, pois o Senhor está com os olhos sobre você. Comporte-se no seu trabalho, pois o Senhor está com os olhos sobre você. Olha o teu semelhante como se fosse você ali. Eu lembro daquela, não sei se eu falei para vocês, mas para encerrar vale a pena lembrar, um sermão aqui há um tempo, não lembro em qual culto, porque a gente está pregando em cultos aleatórios assim, né, cada um no culto. Um grande pastor do século XVI, um homem foi preso por assassinato, havia matado 6 pessoas e iria ser enforcado ali no século XVI, lá na Inglaterra. O crime era pago por enforcamento em praça pública. E este jovem pregador, quando vê aquele homem colocado naquele local para ser enforcado, começa a chorar. E a pessoa que está ao lado dele pergunta: reverendo,
por que o senhor está chorando? E ele diz: por causa desse homem. Aí o cara diz para ele: olha, entendi, o senhor está chorando porque o senhor pensou que podia ser um dos que ele matou. Ele diz: não, eu podia ser ele, o assassino, mas pela graça de Deus não sou. Isso é ser povo de Deus. Vocês compreendem isso? Do que nós poderíamos estar fazendo agora se não fôssemos povo de Deus? Mas só que não para nisso. Depois de termos sido resgatados do pecado, o Senhor deseja que nós sejamos seu povo na semelhança de seu Filho. Dê sua vida pelo Evangelho, porque só isso vale por toda a eternidade. Nada do que nós dediquemos nossa vida nesse mundo será tão valioso quanto dedicarmos aquilo que é para sempre. Amém? Vamos orar para encerrar o nosso culto. Ore comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, por esta noite, para quem está nos acompanhando online. Que a Tua graça esteja sobre nós, que a Tua palavra permaneça em nós e que nós sejamos Teu povo, para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Façam uma oração silenciosa antes de irem para casa, e as crianças me entreguem os desenhos das famílias, tá bom? Deus abençoe.